eu subi à tribuna para fazer o debate político, obviamente, com argumentos e não para bater boca. Agora, tem uma coisa que a ampla maioria dos brasileiros, e eu quero começar por aí, está absolutamente estarrecida, que é com a ideia do presidente Bolsonaro de nomear o próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isto é um caso, deputado Joséildo, de nepotismo explícito, vergonhoso, deputado Freixo. Na linguagem popular se diz, isto é aquilo de separar uma boquinha para o próprio filho, usando o cargo de presidente do Brasil. Isto é vergonhoso. Eu fico aqui pensando o que pensam os apoiadores de Bolsonaro. Que outro dia encontrei uma senhora na rua em Porto Alegre e ela me dizia: eu votei no Bolsonaro, mas esta ideia de colocar o próprio filho na embaixada, isto eu não concordo, deputado. E se eu fosse Eduardo Bolsonaro, não aceitaria esta nomeação. É vergonhoso o que o deputado Eduardo Bolsonaro e seu pai estão fazendo com a diplomacia brasileira. Segunda pergunta que não quer calar, por mais que tentem ali esbravejar, deputado Zé Guimarães, é a seguinte: há sim uma enxurrada de fake news na campanha presidencial, e é público e notório que muito dinheiro sujo de Caixa 2 foi usado para fazer milhões de disparos de fake news na campanha de Bolsonaro, tentando inclusive atacar e muito a nossa candidata a vice-presidente, ex-deputada desta casa, Manuela Dávila, que é uma mulher digna, honrada, de extrema qualidade e que não se abate com aquele tipo de agressão que foi feita ali há pouco pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Mas nós queremos investigar, deputado João Daniel, e queremos investigar com sobriedade, mas vamos investigar na CPI das fake news como é que era esse sistema de robôs disparando milhões de disparos de fake news na campanha eleitoral. E aliás, deputado Feliciano, isso continua agora. Continuam trabalhando com as fake news. É fake news contra o Supremo, é fake news contra o presidente da casa, Rodrigo Maia. Então veja que a questão não foi só o ataque ao candidato nosso, a Haddad, a Ciro, a Boulos, a Manuela. Não, a fake news continua. É fake news contra o Supremo, é fake news contra o presidente da casa. Ou seja, é a ideia de desmontar as instituições. Não é assim que se governa um país. Não é assim que se resolve a questão da economia, do desemprego. Assim a gente só alimenta a polarização política, ódio e intolerância. Foi para isto que Eduardo Bolsonaro subiu na tribuna há pouco, para alimentar a política do ódio e da intolerância, que não resolve problema nenhum do nosso país. Dizem também, estão preocupados agora com a decisão da progressão da pena injusta do presidente Lula. Primeiro, deixar claro aqui que a ampla maioria do povo brasileiro já percebeu e diz nas pesquisas que Lula foi julgado de forma injusta, de forma parcial, por um juiz que não era juiz, em conluio com procuradores que não eram procuradores. E por isto que a Vaza Jato
incomoda muito o deputado Eduardo Bolsonaro, porque a Vaza Jato está colocando à luz do dia o conluio real, as manipulações reais que foram feitas para interferir no último processo eleitoral. E o presidente Lula vai aguardar, sim, com muita dignidade, pelo momento da justiça decidir pela anulação desta condenação que já está cada vez mais escancarada, foi conduzida de maneira absolutamente parcial, ilegal e injusta, e nós aguardamos o posicionamento do Supremo para colocar o devido processo legal em ordem neste país. Por fim, seria bom que o deputado Eduardo Bolsonaro, que deve conhecer bem as contas da família, explicasse por que o irmão dele recebeu em 34 dias, deputado Ivan Valente, 40 depósitos de R$2.000 em dinheiro vivo na conta de Flávio Bolsonaro. Seria bom que ele explicasse por que Queiroz está desaparecido e por que Queiroz recebia dinheiro de diversos assessores da família Bolsonaro e depois transferia esses valores para Bolsonaro, e inclusive com depósito na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. É isso que o Brasil quer debater. Por isso que a Vaza Jato é importante e por isso que nós não vamos partir para a baixaria.